Fala pessoal, nós estamos aproveitando essa oportunidade aqui no canal para falar um pouquinho também do tema dessa Semana Santa, que é a respeito do amor. Você sabe, o amor é um artigo em falta e durante a nossa jornada aqui nós vamos falar em vários aspectos como a vida de Cristo representa esse amor que falta ao ser humano, como ele personifica o verdadeiro amor. Afinal de contas, a Bíblia declara que Deus é amor e Jesus, como a máxima representação de Deus aqui na Terra, veio justamente revelar o caráter de seu Pai, um Deus de amor. O episódio de hoje fala sobre o amor que lidera e a gente pode sintetizar esse conceito do amor que lidera com essa frase que aparece aí, você pode visualizar. Em um mundo incerto, aceite a liderança da pessoa certa. Você sabe, esse é um mundo de bastante confusão. As pessoas esperavam que após a pandemia as coisas melhorassem, haviam promessas de que o mundo agora seria um lugar de paz, onde os povos construiriam uma nova época juntos, como se fosse uma espécie de irmandade. Mas, depois de 2 anos de pandemia, com o que nós nos deparamos? Que cenário aparece diante de nós? Nós temos conflitos, nós temos guerra, nós temos catástrofes, também crises econômicas. Tudo isso leva a acreditar que o mundo continua caótico, que as pessoas continuam desesperadas, desbaratinadas, correndo sem direção. A grande pergunta é: para onde o mundo vai? Como é que essas situações vão se resolver? É natural que diante de tudo isso as pessoas se peguem pensando no que será delas. E ao mesmo tempo, quando a gente percebe o movimento das redes sociais com tanta discussão por às vezes assuntos menores, pessoas divididas pelas suas ideologias sem saber escutar as outras, sem ter informações confiáveis. Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro sobre fake news escrito por um jornalista que defende os meios de comunicação tradicionais abalizados nessa luta contra as fake news. Mas infelizmente isso não é totalmente verdade. A gente não sabe mais muitas vezes em que tipo de informação confiar, como checar essas informações. Esse é um mundo onde a confusão está instalada. E ao mesmo tempo as pessoas ficam pensando, será que o problema é o sistema? Será que o problema é o mundo em si? Infelizmente não, porque o mal está também em nós, seres humanos. Você vai se lembrar dessa cena que correu o mundo quando o dia que seria talvez o mais feliz na trajetória, na carreira de Will Smith, um grande ator consagrado, querido junto ao público, se tornou praticamente um dia infeliz para ele. Essa semana mesmo saiu aí a sentença. Os votantes da Academia de Hollywood disseram que Will Smith está banido da cerimônia do Oscar por um período de 10 anos. A gente não está aqui para discutir se isso foi pesado ou não, mas a verdade é que por um momento de fúria, por um momento de descontrole, o Will causou tudo isso para ele, para sua carreira, para sua imagem, talvez gerando mais polêmica do que ele gostaria. E quantas vezes nós, seres humanos, também despertamos o pior de nós? Parece que o mal não é só esse que a gente testemunha no mundo cada vez mais caótico, complexo, um mundo de tantas discussões, mas também um mal interior, quando você não consegue dominar suas paixões, suas emoções, onde as coisas acontecem e você praticamente se vê à mercê de impulsos irracionais. Diante de tudo isso, é natural que a gente fique pensando assim: quem vai inspirar, quem vai motivar, quem vai trazer esse desejo autêntico pela mudança no coração do homem? E eu sugiro que você abra a sua Bíblia, porque é ali que está a resposta. É na palavra de Deus que nós nos deparamos com as soluções para os problemas do homem. Não apenas o homem dessa época, mas de qualquer época, porque Deus nos conhece. E nós vamos ver no episódio de hoje uma antiga profecia sendo cumprida. Quando você abre a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, existe aqui uma antecipação sobre o Messias, um sinal para que o povo de Israel reconhecesse o Messias assim que ele viesse. E no livro de Zacarias, no capítulo 9, nós nos deparamos com esse sinal. Eu leio Zacarias 9, também no verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde,
montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Deus fez de tudo para que o seu povo reconhecesse esse sinal e pudesse também se aproximar do Messias. No livro de Mateus, nós temos uma das vezes em que o Evangelho narra como Jesus veio cumprir essa profecia. O texto começa dizendo, Mateus 21, verso 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Jesus usa, na verdade, esse animal como um empréstimo. Ele queria que as pessoas que estavam de caminho a Jerusalém, já se preparando para a Páscoa, o reconhecessem como cumprimento exato dessa profecia. É claro que muitas daquelas pessoas acabaram aclamando Jesus, mas ao mesmo tempo nós temos que nos lembrar que ele também não veio para satisfazer as expectativas. Havia algumas diferenças. Sim, embora ele fosse o rei prometido, ele não era o tipo de rei que o povo esperava, no sentido de que as expectativas que haviam sido agregadas a essa profecia, a promessa de Deus, eram expectativas humanas. Eles queriam um rei que libertasse o povo do jugo romano, um rei que tivesse um grande exército, um rei que tivesse uma vocação militar, um rei que, com a sua estratégia, com a sua política, com as suas alianças, conseguisse devolver a glória salomônica a Israel. É claro que essa não era a missão de Jesus, ele não veio para se tornar um governante, ele não veio para se envolver em causas sociais, ele veio para ser o Messias, o Salvador. A sua missão era trazer paz ao ser humano. Nesse sentido, ele frustrou muitas das expectativas populares e também dos próprios líderes religiosos de sua época. E você sabe que quando Jesus começa a fazer esse movimento de entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia, muitas pessoas o receberam, segurando folhas, grandes palmas e acenando para ele, dizendo Hosana, o que é uma palavra tirada de um salmo de Davi, que indica esse reconhecimento de Deus em sua ação de socorrer, de salvar. E de fato Deus faz isso cumprindo a sua promessa, enviando o Messias, aquele que salvaria o povo, que socorreria o homem nas suas mais profundas necessidades. Ao mesmo tempo, temos que nos lembrar que aquela multidão que estava ali com Jesus, louvando, reconhecendo, aplaudindo, seriam mesmos dos muitos que na sexta-feira, poucos dias depois, estariam gritando crucifica-o, crucifica-o. Isso mostra que o ser humano é volúvel, que quando as nossas ações são apenas motivadas por sentimentos e não por convicções, a gente pode trocar de um lado para o outro, de um polo a outro, de forma muito rápida e inconsistente também. É por isso que a atitude que nós podemos observar que é mais louvável nessa ocasião é o reconhecimento que parte dos adoradores sinceros, como muitas das crianças narradas em outro evangelho que também faziam parte dessa cena e estavam ali clamando. As mesmas crianças que incomodaram os líderes religiosos e até os motivaram, na sua inveja ensandecida, a recorrer a Jesus, dizendo, olha, peça para elas pararem de gritar. Jesus disse que se elas se calassem, as próprias pedras clamariam. Afinal, essa verdade de que ele é rei, de que ele reina, de que ele chegou para assumir o seu reino, essa verdade deveria perdurar. E o que tudo isso significa para nós hoje? O que nós podemos aprender? Bom, há também um convite para nós. Jesus, o Rei do Universo, quer liderar a sua vida para que você alcance a verdadeira paz. A promessa de Jesus é entrar em seu coração, é morar ali, é fazer permanente morada para que de fato você seja abençoado, feliz e consiga, pela graça de Deus, a promessa de salvação. Consiga estar no reino de Deus pelo sacrifício de Cristo, deixando Ele conduzir a sua vida a cada dia, não se fiando nas suas próprias decisões, não se baseando naquilo que você é capaz, mas reconhecendo a sua pequenez, a sua confusão, a sua falta de fazer aquilo que é certo muitas vezes, de ceder aos impulsos.
quando você passa a olhar o ser humano e ver todas as suas mazelas e reconhecer os seus próprios pecados, fica mais fácil entender por que é necessário que alguém governe o seu coração. Porque é necessário deixar que Jesus Cristo, e não qualquer outra coisa, esteja no trono do seu viver, morando, residindo no palácio da alma, ajudando em cada decisão, orientando pela sua palavra a fazer aquilo que é certo. Não demore mais. Permita que Jesus seja o primeiro, o último e o melhor em toda a sua vida. Que Deus abençoe você.